Será que quem usa hormônio com acompanhamento médico não tem efeito colateral? Pode dizer que o uso é 100% seguro ou não? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos conversar tudo sobre esse assunto, falando na prática se os riscos dependem realmente do acompanhamento médico ou não, se tem outros fatores. Então eu peço para você, deixa teu like se esse tipo de assunto está agregando na tua vida e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Beleza, da onde é que veio a ideia desse vídeo? Do inscrito aqui no canal. Inclusive, se você tem alguma dúvida, sempre deixa nos comentários, que ajuda também para que eu crie novos conteúdos. Então, às vezes, a sua dúvida pode virar um novo vídeo que vai ajudar também outras pessoas além de você, tá? Então, vamos lá. É o que ele falou aqui. Obrigado pela informação. Estava pensando em ciclar, né? Fui até um nutrólogo, né? Ele me receitou Deca, Dura e Estano como primeiro ciclo. E já achei demais. E agora, buscando informações, desanimei. É muito caro e vai causar mais danos do que ganhos, essa é a verdade. E isso daqui, ele teve um raciocínio muito bacana, né? Por quê? Porque o que eu sempre falo, né? Que quanto mais dose, quanto mais mistura de esteroide, pior, né? E o que aconteceu? Em um primeiro ciclo, o médico já prescreveu Decadurabolin, que é a nandrolona, Durateston e estanozolol, né? Então, assim, 3 esteroides para um primeiro uso numa pessoa que nunca utilizou nada. Será que isso tem sentido? Completamente nenhum sentido, tá? Então, o que é que eu quero que você entenda? Que existem médicos e médicos. Então, vai ter um cara que é muito bom e vai saber o que tá fazendo, tem outros que vão ser totalmente vida louca. E assim, o que é que a gente tem hoje, infelizmente, dentro do mercado? Muitos profissionais que entram simplesmente, né? Porque querem ganhar dinheiro, né? E aí, né, alguns, né, o que é que eles fazem? Eles prescrevem muita coisa e botam ali os protetores de um jeito assim absurdo. E o cara vai comprar uma receita de R$ 2.000. Já vieram os pacientes com esse tipo de receita e às vezes, cara, são coisas assim totalmente irrisórias que não vão fazer nenhum efeito e às vezes vão causar só efeitos colaterais, tá? Complicado. E muitas vezes porque ele ganhou uma comissão. Não sei, né? Existem esses conflitos. Outras vezes é um profissional que às vezes fez um curso de final de semana para aprender a prescrição de hormônios com protocolos, então ele copia e cola para prescrever para o paciente. Então assim, não era para ser desse jeito, gente. Então é por isso que eu trabalho com informação, por isso que eu trabalho com ensino. Eu tenho um curso para médico, tenho um guia do anabolismo consciente, tenho um curso para leigo também para você que se preocupa com a saúde, quer usar, pretende usar hormônios ou está utilizando, né? Que é o curso que eu realmente acho que você deve adquirir antes de usar qualquer hormônio, né, o cuidado anabólico, e tem também até e-book com todas as informações que qualquer indivíduo que quer saber mais sobre esteroide anabolizante precisa ler, né, que é o Desbravando o Universo Anabólico, mais de 200 páginas, enfim, cara, assim, a pessoa tem que ir atrás de informação, não adianta copiar e colar. E muitos médicos realmente não entendem nada. Agora, dentro de um contexto onde tem um médico que entende, de verdade, o cara entende, tá? Ele sabe o que tá fazendo, ele é um cara que tem um conteúdo denso, técnico e tem prática, porque não adianta nada o cara só ler livros e tal e não ter a prática clínica do usuário de esteroide. Ele não vai saber realmente o que é que o cara precisa, o que é que o cara pede, como é que você conversa com esse cara. Você tem que ter noção disso para conseguir conversar e tatear, porque a consulta médica muitas vezes vai precisar também ter um lado ali de conversação, de troca de informações para poder realmente o cara colocar na cabeça e entender. Porque não adianta nada eu dizer uma conduta super perfeita e o cara lá não seguir nada, né? Ele precisa estar ciente, ele precisa ter uma boa relação médico-paciente. Mas enfim, né? Vamos lá. Do que dependem os efeitos colaterais? Bem, então assim, independentemente de ter o melhor médico do mundo, se usa um medicamento, o que é que a gente vai ter? Principalmente aqui se tratando de esteroide anabolizante. Bem, efeitos colaterais a gente tem como fatores principais o quê? Dose. Então, por exemplo, é diferente, por exemplo, um indivíduo que utiliza uma Durateston por semana e o indivíduo que usa 2, 3, 4 Durateston por semana. Então, assim, quanto mais dose, mais efeitos adversos. E, logicamente, se eu estou falando de uma dose suprafisiológica, além do que o corpo dele produz, né, ele vai ter um quê? Um efeito colateral maior. Gabriel, se eu estou falando de uma dose fisiológica em reposição de testosterona, eu tenho como ter efeitos colaterais? Tem. Porque qualquer medicamento tem efeitos colaterais. Se você vê ali uma dipirona, pode ter efeitos colaterais, tá? Agora, se eu estou falando numa dose fisiológica, de uma reposição, os colaterais são muito menores do que uma dose suprafisiológica. Isso é preciso ficar bem claro. E quanto mais eu aumento a dose, mais efeitos colaterais. Tudo bem? Beleza. O que mais, Gabriel? O que mais? Tempo de uso, tá? Uma coisa é uma pessoa que faz um ciclo de 8 semanas com uma Durateston por semana, outra coisa é o cara que usa aquela Durateston por semana naquele cruz eterno que ele usa por anos. Com o passar dos anos, ele vai acabar tendo mais efeitos colaterais. A Gabriel, são aqueles efeitos colaterais visíveis, né? Queda de cabelo, acne, né? Que é a espinha.
Alteração de humor, libido, cara, pode até ter, né? Alteração de humor e libido não são visíveis, tá? Mas eu tô falando aqui esses visíveis, acne, espinha, e esses que são mais fáceis de perceber, que muitos acabam percebendo. Beleza, só que assim, a alteração cardiovascular, por exemplo, é uma coisa que o cara não percebe, não vê, e precisa de exames mais avançados para estar conseguindo, tá percebendo em um primeiro momento, né? Então, às vezes, ele só vai perceber quando tá muito grave, e aí o tratamento já é muito mais complicado. Então, o tempo de uso é muito importante, porque muitas vezes o indivíduo está usando uma dose que é razoável, só que usa por mais tempo, e aí os colaterais mais visíveis e perceptíveis, né? Visíveis, como eu falei, queda de cabelo, acne, perceptíveis, como alteração de libido, de humor, às vezes ele nem percebe, mas esses que são mais insidiosos, mais por dentro, ele acaba deixando de lado e eles estão acontecendo, ele querendo ou não. Tudo bem? Beleza. O que mais, Gabriel? O que mais que eu tenho que entender, né? Individualidade. Então, a individualidade é uma coisa muito importante, tá? Vou dar um exemplo aqui da queda de cabelo. Você sabe que tem fisiculturistas que têm cabelo. Mas, assim, muitos deles estão o quê? Estão carecas, né? Justamente às vezes tiram o cabelo porque tem uma alopecia androgenética. Vai caindo o cabelo por causa do uso de esteroide anabolizante, né? O efeito androgênico está relacionado à queda de cabelo, tá bom? E crescimento de pelos em outras regiões, tá bom? Então, de acordo com a individualidade, ele vai ter mais ou menos colaterais. Então, assim, se você vê que existem fisiculturistas profissionais que têm cabelo, então quer dizer que não causa alopecia em todo mundo. Vai ter alguma magnitude ali, mas porque ele não tem uma individualidade para ter aquele colateral, às vezes ele não tem com tanta magnitude. E isso daí acontece com todos os efeitos colaterais. Tem gente que usa esteroide nem tem acne, tem gente que usa pouca dose e já tem muita coisa. Então é preciso ter noção disso. É lógico, né? Por exemplo, o dano cardiovascular vai acontecer independentemente da individualidade. Agora, a magnitude disso vai depender de vários fatores. Às vezes o cara já tem uma tendência muito grande, já tem uma família com muitos problemas de coração. Logicamente que ele vai ficar mais preocupado, tá? Então, mesmo que tenha um médico, é preciso entender que a sua individualidade vai dizer muitos dos colaterais que você vai ter. E muitas das coisas você nem sabe antes, né? Você não sabe, por exemplo, que tem uma tendência a ter uma alteração de ansiedade, por exemplo. Às vezes você sabe, mas às vezes você não sabe, né? Se tem uma tendência muito grande, coloca ali e fica muito ansioso. Pode acontecer, né? Então isso daí é importante que a gente tenha noção. E o medicamento utilizado, não só esteroide. Por quê? Vamos, digamos que o indivíduo comprou um medicamento clandestino, né? Comprou um medicamento clandestino. Ele vai ter mais colaterais. Mas, por exemplo, digamos que o cara tá falando aqui de um indivíduo que tá usando com médico. Se ele tá usando com médico, ele tá usando medicamento lícito com prescrição médica. Ah, Gabriel, são todos os médicos que trabalham assim? Cara, infelizmente eu já vi gente que tem acompanhamento médico usando medicamento clandestino. Ou até utilizando, por exemplo, medicamentos como a trembolona, até oral, que dá para ser manipulado, mas que não existe nenhum estudo científico ser humano. Então a gente tem que ter noção disso. Então, de acordo com o medicamento, a gente tem uma magnitude maior ou menor de colaterais. Por exemplo, esse cidadão aqui estava usando 3 esteroides em um primeiro ciclo, né? Foi prescrito para ele por um médico. Tem noção? Não tem sentido nenhum. E estanozolol, por exemplo, já é um medicamento que é extremamente agressivo, principalmente nas doses que a galera utiliza para estética, e não vai trazer um benefício, assim, necessário para um cara que tá começando agora, cara. O cara que tá começando agora não precisa de estanozolol, tá? Estanozolol é pro cara que é um atleta, que tá em um nível muito mais avançado, não tem sentido. E não só esteroide, cara. Então, assim, por exemplo, o indivíduo tá usando esteroide anabolizante, mas além disso tá usando outros medicamentos. Então, assim, ele tem uma associação de medicamentos e muitas vezes ele tá dentro de um contexto de polifarmácia, tá? Então, como eu falei, são aqueles médicos que prescrevem coisas para tentar, vamos lá, impedir colaterais, né? Então, por exemplo, ele sabe que a testosterona pode virar estradiol pela enzima aromatase e o estradiol pode causar ginecomastia, pode causar outras coisas. Então, ele prescreve junto com um tamoxifeno para todo mundo. Tamoxifeno tem um efeito que é pró-coagulante. Então, o indivíduo já tem o quê? Às vezes, por causa do esteroide, ele fica com o sangue mais concentrado e ele tem o efeito pró-coagulante do tamoxifeno. Aumenta o risco de ele ter um tromboembolismo? Aumenta. Ah, o indivíduo, por exemplo, ele quer diminuir o estradiol. Aí ele taca um inibidor de aromatase, o indivíduo fica com o estradiol baixíssimo. Estradiol, ele é importante, lógico, quando em equilíbrio com a testosterona. Pra quê? Pra várias coisas. Por exemplo, pra libido. Então, reduzir o estradiol demais pode reduzir a libido? Pode. Reduzir o estradiol demais pode aumentar o risco cardiovascular? Pode. Então, assim, o indivíduo já tem um risco cardiovascular aumentado com o uso de suprafisiológico. Ele taca anastrozol e zero estradiol, aumenta o risco cardiovascular. Então, assim, você tem que entender que é o contexto geral, tá bom? Contexto geral que ele está inserido, de medicamentos associados. E não são todos os médicos que entendem que, muitas vezes, quanto menos, melhor. Né? Então, às vezes tem pacientes, né? Tive paciente que o cara geralmente fica feliz que tem que gastar pouco, sabe? Mas tem paciente que quer porque quer que tem um bocado de coisa, porque ele ficou com aquilo na cabeça, aí eu preciso passar um tempo explicando, mostrando, e aí o cara entra na cabeça que realmente aquilo ali é o melhor. Não adianta você ficar gastando com coisa que não tem sentido, que só vai causar
efeito adverso. Você não é nem maluco, bicho, não precisa disso, né? Não precisa disso, né? E, como eu falei, né, a procedência é muito importante, tá bom? Como eu falei, né, medicamento de mercado clandestino não tem sentido, né? Como eu tô falando com coisa com prescrição médica, geralmente não tem mercado clandestino, mas tem médicos, infelizmente, que fazem às vezes indicam, pra você ter uma ideia, já vi receita que o cara colocava ali um medicamento ilícito que o cara comprava no fornecedor dele. Já vi, cara, infelizmente, é uma coisa que acontece. Já vi médico prescrevendo Landerlan, que só é permitida, assim, de forma lícita no Paraguai, tá? Então, é muito complicado, cara. Assim, é um meio muito complexo e muita gente usa pra ganhar dinheiro. Então, você precisa ser atento, você precisa estar sabendo o que tá fazendo. E antes de procurar qualquer profissional, como eu falei, por isso que eu fiz esse curso cuidando anabólico. Você tem que ter um profissional, é importante. Agora, você precisa saber escolher e filtrar esse profissional. Então, você precisa ter conhecimento pra isso, tá bom? É importantíssimo, tá bom? Beleza, o que mais? Então, assim, a gente entendeu aqui. E no que o médico pode influenciar, né, na prática, né? Que você falou que era importante ter médico, Gabriel. Pra que o médico é importante? Primeiro, para avaliar a tua saúde de base, né? Ver como é que, com exames, como é que tá a tua saúde. Ver o quê? Tua história familiar. Ver realmente o que é que talvez pra ti seja mais importante. Ah, não, Gabriel, eu tô precisando ganhar mais massa, menos massa, eu tô querendo emagrecer. Ver onde que o medicamento X ou Y realmente pode ter algum benefício pra você ou não. E dizer os gargalos que tem no teu processo de evolução também. Fora tratar, porque às vezes o cara não tá fazendo dia direito, não tá fazendo treino direito, precisa suplementar alguma coisa, tá faltando carência de vitaminas e minerais. E também tratar alguns efeitos colaterais que o indivíduo pode ter e muitas vezes ele nem tá percebendo. Às vezes o cara tá com problema na fertilidade e nem percebe disso e nem tá deixando pra lá porque ele acha que não vai ter filho, aí depois ele se casa de novo e tem problema. Então, assim, o médico vai ser o cara que vai ficar ali vendo o que tá acontecendo com o teu organismo e te explicando ponto a ponto. Ah, Gabriel, o médico precisa me explicar, precisa te explicar. Não adianta nada o médico ficar só prescrevendo e não te explicando nada. Você precisa estar ciente do processo. E você precisa entender onde é que você está entrando, quais são os efeitos adversos que você pode ter, para realmente entender se aquilo ali vale a pena para tua vida ou não. Tudo bem? Inclusive, um medicamento muito utilizado, que até o colega aqui falou, é a Durateston, tá bom? Um éster de testosterona, na verdade, uma mistura de ésteres de testosterona, que certamente você já deve ter ouvido falar, mas que você precisa saber como age no teu organismo. Vou deixar um vídeo aqui completo para você. Te espero lá e um grande abraço.